A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, repudiou o bloqueio de sua conta oficial no Instagram da advogada doutora Carolina Seebra, realizado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. O bloqueio se deu após uma cobrança ao parlamentar feita pela advogada de forma respeitosa. Presidente, cumpra sua promessa. A fala ocorreu no contexto de pressão para que se paute a urgência do PL da anistia. Sobre esse assunto, falaremos agora diretamente com a doutora Carolina Seebra, que está aqui conosco. Olá, boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, obrigada, boa tarde para os nossos espectadores e para você também. Doutora Carol, nós gostaríamos de ouvir a senhora a respeito desse caso, né? A gente está vendo aí a conta de um parlamentar, do presidente da Câmara dos Deputados, então assim, além de um parlamentar, é a conta do presidente, bloqueando a conta da senhora e a conta da ASFAV, que é uma organização extremamente importante, que sem a menor sombra de dúvida já entrou para a história do nosso país como uma entidade que defende a liberdade. Sim, pois é. Eu fui surpreendida ontem à noite. Eu tinha feito um comentário na postagem do presidente Hugo Motta, no período da tarde ali, pedindo que ele cumprisse a promessa dele. E eu falei isso num contexto de que eu estive aqui no Congresso no começo de janeiro, mais ou menos, ali, logo após a posse dele, e aí fevereiro, mais ou menos, com a Vanessa, que é a esposa do Ezequiel, um preso político, com seus 6 filhos, e com a Jane do Clesão. Nessa ocasião, ele recebeu os parlamentares do PL e elas duas para tratar sobre o tema da anistia. E nesse momento ele prometeu a elas que iria pautar a anistia. Então, com base nessa promessa que ele fez, eu fiz o meu comentário, que não foi nada demais, foi simplesmente: presidente, cumpra a sua promessa. E aí, quando chegou a noite, eu fui olhar os comentários que tinham feito na ASFAV, na postagem de uma senhora que está passando por problemas de saúde, e a PGR negou a soltura dela, a dona Vildete, que tem 74 anos. E aí, quando eu cliquei no nome do presidente, já não apareceu a página dele como de costume. Apareceu que não havia publicações. Eu estranhei e pedi para outras pessoas observarem se aquele conteúdo não estava aparecendo só para mim. E aí as outras pessoas confirmaram que de fato não estava aparecendo só para mim. Eu pensei que talvez pudesse ser uma instabilidade ali na minha internet, alguma coisa do tipo. Esperei mais em torno ali de 1 hora, mesmo que todos os outros perfis estivessem entrando normal. Entrei pelo perfil da associação, verifiquei que pelo da associação também não entrava no perfil dele, e aí eu fui e esperei mais 1 hora e entrei novamente e também não entrava. Hoje de manhã eu repeti a mesma coisa, entrei novamente no perfil e não entrava, estava do jeito que está na imagem aí, como bloqueado. E aí, após um assessor de comunicação de um jornal entrar em contato com a assessoria dele, pouco tempo depois eles me desbloquearam. E aí isso prova tanto que foi um desbloqueio, que eu parei de seguir o presidente, que eu já seguia. E quem tem rede social e conhece o trâmite do Instagram, depois que você é bloqueado, você deixa de seguir a pessoa que você outrora seguia. E assim, é lamentável, porque acreditamos na democracia, acreditamos nas instituições e defendemos os direitos da democrática urbana, de forma respeitosa. Já estive na presença dele aqui no Congresso Federal, e aí eu tratei ele com respeito a todas as pessoas com quem eu converso sobre o assunto do 8 de janeiro. E é lamentável porque a nossa instituição, ela representa muitas famílias, somos a principal instituição que anda aqui no Congresso pedindo a anistia, colhemos assinaturas para a urgência da anistia, e ter um bloqueio do presidente da casa foi, podemos até utilizar as palavras que eles gostam de usar hoje em dia, foi um ato antidemocrático. Juntando-se a nós aqui, a minha doutora Carol, nós temos os nossos queridos comentaristas do dia, nós temos o nosso querido Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Nós estamos com a doutora Carol da ASFAV e sua pergunta.
Saudações, Musa Geisiane, saudações, querida Carol, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Bem, o algoritmo sensor está aí para atuar no Brasil, infelizmente. Quais são as novidades da Associação das Vítimas dos Familiares? Tivemos agora, provavelmente, a confirmação da condenação da Débora Rodrigues e deve pegar pena alta. Ainda faltam alguns votos no sistema virtual do Supremo Tribunal Federal, mas vem pena pesada. O que se espera? Como é que está aí a luta pela anistia na perspectiva das famílias das vítimas do 8 de janeiro? Querido Serrão, assim, a gente não vai cessar e nem recuar. Iremos continuar o nosso trabalho, que é aquele trabalho que a gente vem fazendo, tanto de apoio humanitário às famílias do 8 de janeiro, como de cobrança aqui no parlamento, seja com os senadores, seja com os deputados. Iremos tentar chegar até o Hugo Mota de qualquer forma, assim, que eu digo pessoalmente, né, já que caminhamos por dentro do Congresso. A pena da Débora hoje veio para a gente como uma prova de que é um processo político que não seguem as regras nem constitucionais nem da legislação brasileira, tanto que há uma disparidade entre o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, e o ministro Fux. Como você pode pegar dois ministros do STF e os dois penas tão divergentes? Um condena a 14 anos, pede a condenação a 14 anos, e o outro pede a condenação a 1 ano e 6 meses? Será no pedido de vistas do ministro Fux, né, que ele analisou ali o processo, as vistas é exatamente para analisar o processo. Ele enxergou o que o ministro Alexandre de Moraes não quer enxergar, ou não enxerga porque não analisa, que é que não há materialidade, não há prova de autoria, não há nenhuma prova que condene a Débora a uma tentativa de golpe ou a uma tentativa de obstrução do poder. Você quer me dizer uma frase como essa que ela escreveu, que pode até se dizer que seria um dano ao patrimônio público, mas o dano não é um dano permanente, ele é no outro dia e o golpe encerrou, digamos assim? Então, será que é razoável 14 anos, já que um outro ministro que tem uma carreira jurídica consolidada também nos traz 1 ano e 6 meses? Então, isso daí é para alertar a população o que a gente já vem falando desde 8 de janeiro de 2023. Não estamos cumprindo as regras constitucionais e nem o jogo que tem o processo penal brasileiro. É por isso que há essa divergência tão grande. Conosco também o nosso comentarista Jeffrey Chiquini. Boa tarde, Jeffrey. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Sua pergunta para a doutora Carol. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Uma ótima tarde a todos. Doutora, é nítido que já está sendo propagado, a imprensa amplamente já divulgou isso, que está havendo uma interferência de um poder em outro. É muito claro que o ministro Alexandre de Moraes tem trabalhado ativamente para combater, para conter o avanço do PL da anistia. Isso, segundo a legislação vigente, em tese, configura crime no nosso Brasil. Configura crime vigente no nosso país. Como, por exemplo, o crime de responsabilidade. Pode ser um constrangimento ilegal. Eu pergunto, há interesse da associação, há algum movimento a denunciar isso, protocolar na PGR uma notícia crime, para tentar, de alguma forma, juridicamente criar um obstáculo a esses crimes em tese de responsabilidade, de interferência de um poder em outro? Então, doutor, boa tarde. Não, a gente não tem pensado por esse viés, até porque hoje a gente tem um problema que é um problema tão grande quanto, né? Não temos até pernas para fazer e abranger tudo que a gente gostaria de fazer, mas hoje a nossa principal objetivo é devolver essas pessoas para suas famílias. As pessoas estão sofrendo muito, estão em situações de vulnerabilidade muito grande, então a gente tem focado na questão da anistia, primeiramente, já que o devido processo legal não foi cumprido, e como bem o doutor
disse, uma interposição ali dos poderes, eles entram uns nos outros e um obstrui o outro e não é mais segredo para ninguém, eles já não têm mais cerimônia em fazer isso. A gente chega a observar em jornais de ampla circulação de que o presidente Hugo Mota ele foi chantageado, digamos assim, ou foi ameaçado para que não pautasse a anistia, e isso é muito grave em qualquer país sério, isso seria tratado de acordo. Porém, a associação hoje, nosso trabalho é de ajuda humanitária, ajuda psicológica e a ajuda jurídica em casos assim de uma consultoria ou coisas nesse sentido. Mas o nosso foco hoje, atualmente, é a anistia ou então a anulação desses processos. Doutora Carol, nós sabemos também que vocês protocolaram um relatório onde denunciavam os maus tratos aos presos políticos do 8 de janeiro, apresentaram a liderança da oposição, né, os líderes da oposição no Congresso Nacional. Nós gostaríamos de ouvir a senhora se já houve algum retorno, se houve alguma movimentação nesse trâmite. Então, estão havendo movimentações nesse trâmite com base nesse relatório que a associação vem produzindo desde o dia 8 de janeiro. A gente já tem 2.500 páginas com todos os documentos e apensos que tem esse relatório, que foi entregue ao Zuco, né, que é o líder, e aí, através desse relatório, foi criada uma subcomissão dentro da Comissão de Segurança Pública. Ela deve estar sendo aberta na próxima semana, a gente espera que sim, e aí, nessa subcomissão do 8 de janeiro, serão ouvidos os advogados das vítimas do 8 de janeiro, os familiares, e a gente vai poder trazer mais documentação de tudo que tem. Como eu disse no início da entrevista, a gente tem um caso, e temos vários casos emblemáticos, mas hoje a gente tem uma preocupação com casos de saúde, né? A gente fez um relatório, já entregamos, estamos aguardando também que outros familiares enviem outros casos, porque a gente também não consegue dar conta de saber de todos os casos, mas o caso da dona Vildete, que tem 74 anos, está de cadeira de rodas dentro do presídio, entrou andando pela porta da frente e por conta das suas comorbidades está de cadeira de roda. E a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do senhor Paulo Gonet, negou a prisão domiciliar dela. E isso é muito grave, porque ela vem definhando, ela está com 40 e poucos quilos. É uma senhora de 74 anos. Dizer que uma pessoa com um quadro desse, avançado de doença, uma pessoa que está passando por problema clínico, que não consegue nem se movimentar com as próprias pernas, ela é capaz de fugir ou ela já tentar contra alguém, ela é um risco à segurança do país, é um absurdo completo. E como ele tem feito com os outros, a gente ele faça, no caso da dona Vildete, mande ela para casa para que ela possa fazer o seu tratamento de saúde em casa. E aí a gente tem transitado pelo também esses elementos que vão ser analisados por essa subcomissão. A comissão do Senado de Direitos Humanos tem analisado e tem pedido ao ministro Alexandre de Moraes que os senadores possam fazer visitas aos presídios para verificar de perto o que tem acontecido. Essas visitas foram já aprovadas no Senado, mas não foram aprovadas ainda pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tudo isso a gente vem apresentando e conversando próximo aos deputados aqui.